Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade, pelo privilégio mais uma vez me dado, me concedido, de nesta noite poder encontrar-me aqui e poder posicionar-me à frente desse instrumento para mais uma vez trazer-vos mais um vídeo mensagem. Agradeço a Deus por tudo quanto Ele me tem proporcionado, por tudo quanto Ele tem me dado. Agradeço a Deus pelo dia, pelo pão, pela água, pela vida, pelo prazer, pelo privilégio de me levantar, de acordar, de estar vivo, de estar aqui nesta noite com a minha filha, por quem eu louvo, exalto, glorifico e enalteço a esse Deus soberano e poderoso, que é Senhor dos céus e Senhor de toda a terra. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Obrigado a Deus por me dar mais esta graça, mais esta disponibilidade, mais esta oportunidade, mais este desejo ardente em meu coração de me colocar aqui para mais uma vez eu compartilhar de mais uma mensagem convosco. O meu coração ferve, o meu coração ele queima com palavras boas no que falo tocante ao meu Rei, ao meu Deus, ao meu Jesus maravilhoso. Queridos, nesta oportunidade quero vos convidar a ler comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 32, 33. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 32, que nos diz assim: E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Engrandecido seja o nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Ainda quero ler em Marcos, no capítulo de número 15, versículo 21, que diz assim: glória a Deus. E constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levassem a cruz. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ainda nós vamos ler em Lucas 23, versículo 26. 23, versículo 26 de Lucas, que diz assim: glória a Deus. Bendito seja o nosso Deus. E quando o iam levando,
tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Glória a Deus. Queridos, amados irmãos, prezados amigos, como nós dissemos na mensagem anterior, que o sacrifício exigido deveria ser queimado fora do arraial. Era o que determinava a Torá, era o que determinava a lei. O sangue tinha que ser derramado sobre o altar, mas o sacrifício, o queimar o animal, tinha que ser queimado fora do arraial. E como nós dissemos na mensagem anterior, Jesus foi levado para fora da cidade de Jerusalém. O lugar onde iam queimar o sacrifício era no Calvário, no Gólgota. E para lá conduziram, depois do espancamento, do escárnio, a que submeteram o nosso amado Senhor Jesus, depois da zombaria, depois de esbofeteá-lo, de cuspir em seu rosto, de bater em sua cabeça com uma cana, de lhe dar esbufetão, o conduziram para fora da cidade. Pois assim tinha que se cumprir a lei. O sangue já tinha sido derramado. Porém, a queima do sacrifício tinha que ser fora do arraial, fora da cidade de Jerusalém. Então, pegaram a Jesus e colocaram em seus ombros a cruz, que seria um instrumento pelo qual Jesus iria morrer, ou sobre o qual Jesus morreria. E quando eles saíam da cidade de Jerusalém, Jesus à frente, escoltado por um quarteto de soldados, a multidão gritando, alguns chorando, reconhecendo a inocência de Jesus e os benefícios que ele fizera. Por outro lado, tinha outros que gritavam: mate, mate, crucifique, crucifique. Mas Jesus seguiu pela Via Cruz, com as costas
dilacerada pelos chicotes, porém sobre essas mesmas costas uma cruz. E saíram da cidade em direção ao Gólgota. Em latim, quer dizer Calvário, locus, lugar da caveira. O lugar que estava determinado para o sacrifício, para a queima do sacrifício, era o Calvário, que em hebraico chama Gólgota, que em latim Calvarium locus, o lugar da caveira, porque o monte tinha essa aparência, a aparência de uma caveira. Em aramaico, Gólgota, que quer dizer crânio, confirmando a feição de morte daquele momento. Situado fora das muralhas de Jerusalém. Foi ali que Jesus foi morto, cumprindo a Torá, de que o sangue dos animais era espargido sobre o altar no arraial. Contudo, o animal tinha que ser levado para fora do arraial para ser queimado. Então Jesus foi morto no Calvário, no Gólgota, no lugar da caveira. Mas é ali que Jesus matará a morte. Foi ali no Calvário que Jesus matou a morte. Foi ali que ele venceu a morte. Glória a Deus. E é aí que está a nossa vitória. O tema que eu quero dar a essa mensagem: Simão, o Cirineu. Esse é o tema dessa mensagem. Simão, o Cirineu. Glória a Deus. Este homem, sem entender nada, sem compreender absolutamente nada, ele vinha do campo, ele vinha do seu trabalho, dos seus afazeres, sem nada entender, sem nada compreender. Talvez saindo do campo e indo para a cidade de Jerusalém para poder celebrar a Páscoa. Não sei. Mas a expressão do versículo diz: e quando iam levando a Jesus para fora da cidade, encontraram um homem cirineu, que quer dizer de Cirene, da cidade de Cirene. Chamado Simeão.
pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo. A quem constrangeram a levar a sua cruz e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. O obrigaram a levar a cruz. Ele foi obrigado a levar a cruz de Jesus por Jesus, sem entender que aquela cruz era por ele mesmo, sem saber que na verdade a cruz que Jesus levava sobre os seus ombros feridos e que o obrigaram a levar era dele mesmo, era minha, era sua, era nossa. A cruz era nossa. A cruz, embora Jesus a levava sobre os seus ombros, mas não era dele. Ele nenhum mal fez para merecer a cruz. Mas ele estava levando a cruz em seus ombros por mim, por você, por Simeão. Mas Simeão também não entendia. Mas o obrigaram a levar a cruz após Jesus. A cruz do Senhor, segundo avaliações atuais, pesava cerca de 70 quilos. Depois de toda aquela selvageria, Jesus estava exaurido. Aliás, como homem, só por um verdadeiro milagre é que ainda continuava vivo. Pelo sofrimento a que submeteram o nosso amado Jesus, o nosso Senhor, que sofreu como homem, e o sofrimento foi cruel. Os soldados viram um homem robusto e o convocaram a carregar a cruz. Era Simeão, natural de Cirene, uma cidade de cultura grega ao norte da África, hoje localizada na Líbia. Os sirineus têm pele escura e provavelmente este Simeão também tinha. Ao viajar cerca de 1.300 quilômetros para morar em Jerusalém, Simeão nem imaginava que seria escolhido para carregar tão importante cruz e cooperar na mais poderosa obra de redenção da humanidade. Ele não imaginava. É claro que tiveram de obrigá-lo a fazer isso. Talvez ele se opusesse. Talvez quando o soldado o constrangeram, talvez ele retrucou. Talvez ele esperneou. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se a cruz está pesada,
saiba que tem um Simeão Cirineu chamado Espírito Santo para te ajudar a carregar a cruz, para te fortalecer, para te dar ânimo, para te encorajar. E se precisar carregar com você, ele vai carregar, não por obrigação, não por constrangimento, mas porque o Espírito Santo quer te ver vencer. Ele quer ver você chegar lá, porque a nossa vitória está no final. A vitória de Jesus sobre a morte estava na cruz, estava no Calvário. A nossa vitória está no fim. Por isso, se a cruz está pesada, saiba que o Espírito Santo, o Simeão, o Cirineu, vai te ajudar. E você vai chegar lá. Você vai chegar à cruz, você vai vencer. Em nome de Jesus. Ele venceu. Você vai vencer. Embora obrigasse Simeão, mas se ele soubesse para quem e por que teria feito, de bom grado. Se ele soubesse, se ele entendesse que aquela cruz era pela humanidade, era por ele mesmo, embora sendo grego, de uma cidade que distava de Jerusalém. Mas se ele soubesse o sentido, o significado daquela cruz, se ele soubesse para quem e por quê daquela cruz, teria feito de bom grado. Teria feito com todo o prazer. Mas ele não entendia. Ele não entendia o do porquê daquela cruz e para quem aquela cruz. Mas hoje nós entendemos. Nós compreendemos por isso que nós o adoramos. Por isso que nós o glorificamos. Porque a cruz era nossa. Era para nós, mas ele tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu. Mas a entrada do Cirineu aqui se deu por 3 motivos. Por 3 motivos se deu a entrada do Cirineu aqui. Primeiro motivo: Simeão é trabalhador e pai de família. Não é um ladrão,
assassino ou malfeitor feito Barrabás. Porém, o céu está mostrando que, igualmente, a cruz lhe pertence. Jesus veio para morrer no lugar de todos, tanto pelo ruim, quanto por alguém de tão boa reputação como Simeão. Porque a palavra de Deus nos diz, em Romanos, no capítulo de número 3, no versículo 23 e o versículo 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, sem exceção. Estavam todos condenados ao inferno. Mas Jesus veio para morrer pelos pecadores. O justo pelo injusto. O inocente pelos culpados. E a cruz era o instrumento pelo qual ele seria submetido à morte. Então Simão, entrando na história, entrando aqui neste momento em que Jesus era conduzido ao Calvário, o constrangendo a levar a cruz. O céu quis mostrar para ele que igualmente a cruz lhe pertence. Glória a Deus. O segundo objetivo da entrada do Cirineu. Simeão é africano. Jesus não veio para morrer apenas em favor dos judeus ou dos caucasianos. De maneira nenhuma. A cruz pertence a toda a raça humana. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era também de Simeão o africano. Glória a Deus. Pois ele era natural de Cirene, uma cidade de cultura grega que ficava ao norte da África. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele viajava cerca de 1.300 quilômetros para morar em Jerusalém. E nessa ida e vinda, vinda e ida, ele foi encontrado vindo do campo e lhe constrangeram a levar a cruz. A cruz que, no fim das contas, também era dele.
Então nenhum favor ele fez. De maneira nenhuma. Mas o amor de Deus tinha que ser manifesto também a ele. Ele precisava entender aquilo que estava acontecendo e que ele estava compartilhando no acontecer daquilo. A terceira razão pela qual Simeão veio a entrar é porque esta é a condição para quem quer ser cristão: levar a cruz. Levar a cruz. Porque Jesus mesmo, ele disse, ele enfatizou que aquele que não tomar a sua cruz e não segui-lo, não é digno dele. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Glória a Deus. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Glória a Deus. Este é o caminho a se seguir. Este é o caminho a se tomar. Tomar a cruz e seguir a Jesus. Não há outro caminho. Não há outro meio a não ser a cruz. A cruz é necessária. A cruz foi o meio pelo qual Jesus sofreu por mim e por você. Foi o instrumento que eles escolheram para fazer com que o nosso rei, o nosso mestre, sofresse por nós.
para tentar levá-lo talvez a negar, mas ele foi até o fim. Então, meu irmão, tome a sua cruz. Como eu disse, se ela tiver pesada, o Cirineu Espírito Santo vai te ajudar. Só não largue a cruz. Não largue a tua cruz. Se ela tiver pesada, continue caminhando com ela sobre os seus ombros. Continue andando com ela sobre os seus ombros. Não deixe a sua cruz. Em hipótese alguma. Estão lutando, vão lutar para você deixar a cruz. Porque sabe que a tua vitória está lá no final, está lá no Monte Calvário. Mas o Espírito Santo vai te ajudar, ele vai te fortalecer, ele vai te vivificar, ele vai te renovar as forças todos os dias para você levar a sua cruz. Porque Jesus, ele nos disse que temos que tomar cada dia a nossa cruz. Cada dia em que nós amanhecemos, em que nós vivemos, temos que continuar carregando a nossa cruz. Até chegar no Calvário. Jesus caminhou com a cruz sobre os ombros, pela via dolorosa, Simeão, obrigado a ajudá-lo, e o Espírito Santo vai te ajudar a carregar a tua cruz. Você vai vencer. Chegando ao Gólgota, como costume dos romanos, lhe deram para que ele bebesse vinho misturado com fel. Ele, provando, não quis beber. Glória a Deus. O que é que estão dando para você beber, para não suportar a cruz? As igrejas, os pastores de hoje estão dando vinho com fel para os crentes. Então está muito fácil levar a cruz. Os crentes não estão sentindo o peso da cruz. Não é porque o Espírito Santo os estão ajudando, não. É porque eles estão sendo intoxicados. Eles estão sendo embebedados
com o vinho e com o fel mundano. Que hoje a vida de crente tornou-se monótona, tornou mais um passatempo, onde os crentes não têm compromisso com santidade, com santificação, não têm compromisso com a palavra de Deus, com testemunho público, perante aqueles que nos cercam, não se preocupa que eles vejam vida nova, mudanças em sua vida. Essa é a vida que os crentes vivem hoje. Porque estão embebedados, estão embriagados pelo vinho e pelo fel que o mundo estão lhe dando a beber. Então eles não estão sentindo a dor que Jesus sentiu em levar a cruz por nós. Está tudo bom, tudo fácil. Oramos se quisermos. E quando oramos, oramos de qualquer jeito, de qualquer maneira, e oramos sem nenhuma devoção, sem nenhum quebrantamento, sem nenhuma sensibilidade pela nossa alma e pelas almas daqueles que precisam da nossa ajuda em oração. É uma oração, é um dobrar de joelho, embriagado pelo vinho e pelo fel que os romanos davam para os crucificados. Para torná-los insensíveis, para que eles não sentissem a dor do sofrimento. E é isso que os crentes querem. Uma cruz na qual ele levando, ele não tenha dor, ele não sinta dor. Então estão dando vinho com fel para os crentes, aonde eles tomam todos os dias a sua cruz, sem renunciar absolutamente nada. Não há renúncia no tomar da cruz. Não há renúncia no seguir a Jesus. Porque eles vão sendo embriagados pelo mundo, com as práticas mundanas, das quais não se exigem que eles as renunciem, para ter uma vida de comunhão santa com Deus. Mas deram vinho misturado com fel, com mirra, que era um anestésico que se dava aos que ia morrer, usado comprovadamente desde 900 antes de Cristo, conforme se ler em Provérbios, capítulo 31, versículo 6, que diz: dai bebida forte ao que está para perecer, e vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua miséria e do seu trabalho não se lembre mais. Era esse o propósito de embebedar o que ia morrer, para que ele pudesse esquecer da sua miséria e do seu trabalho não se lembrasse mais. É o que o mundo está fazendo com os crentes. Estão tão embriagados com a vaidade, com o pecado, com a mistura mundana, que eles já se esqueceram do seu estado miserável que eles viviam quando foram salvos, e do estado miserável que agora eles entraram novamente a viver, depois de ter conhecido a verdade. Mas para que eles não enxerguem o estado miserável em que estão, indo para o inferno dentro das igrejas, como crentes, cantando, pregando, falando
para que eles não venham se arrepender. Então estão embriagando os crentes, para que eles esqueçam do seu estado miserável que eles estão vivendo dentro da igreja. E ele vai levando que está tudo bem. Mas está sendo embriagado pelo vinho e pelo fel do mundanismo. Era uma prática usada. E os romanos usavam essa prática. Jesus está prestes a perecer, mas não quer embebedar-se para esquecer. Você sabe, eu sei, eu nunca bebi, graças a meu bom Deus. Venho de um lar desde pequeno cristão, mas não preciso beber para saber. Mas nós sabemos que a pessoa bebe para esquecer dos problemas. Ele bebe para esquecer da vida. O cara, quando ele bebe para esquecer de alguma coisa que ele não quer lembrar. Mas quando passar o efeito da bebida, o problema continua lá. Jesus estava prestes para morrer. Mas ele não quis embebedar para morrer. Para esquecer. Jesus, ele preferiu como que fazer uma operação sem anestesia. Jesus escolheu isso. Você aceitaria fazer uma operação sem que, primeiramente, não te desse anestesia? Eu não. Acredito que você também não. Mas Jesus, sabendo que ia morrer, consciente de que ia morrer naquela cruz, de que o iam crucificar, o iam pendurá-lo, ele não aceitou embebedar-se para esquecer a dor, para ficar imune à dor, anestesiado quanto à dor. Ele preferiu morrer conscientemente, lembrando de mim e lembrando de você. Glória a Deus. Ele tanto estava consciente que quando o ladrão convertido lhe fez uma petição, ele estava consciente para lhe garantir a promessa de que hoje tu estarás comigo no paraíso. Isso é produto de uma mente consciente, lúcida, que sabia o que estava passando, sabia quem era, sabia o porquê estava fazendo aquilo. Era para garantir a Dimas, o ladrão convertido, o direito de entrar no céu juntamente com ele. Por isso, quando lhe fez a petição, ele lhe ratificou. Hoje tu estarás comigo. Não é quando eu vier no meu reino, que eu vou vir no meu reino. Mas tu vai estar comigo hoje. Lá. Então ele não quis, provando o vinho, com fel ele não quis beber. O crucificaram. Vários povos costumavam pendurar os condenados no madeiro. Assim fizeram com Jesus.
Jesus sabia que fazer uma cirurgia sem anestesia ia doer muito. Mas mesmo assim, Jesus recusa o narcótico. Ele quis estar bem consciente do seu sacrifício pela redenção da humanidade. E assim muitos povos faziam com seus crucificados, pendurando-os no madeiro, todos aqueles que estavam condenados a morrer. No livro de Gênesis está registrado que 18 séculos antes de Cristo, isto já era feito no Egito. Em Gênesis 40, versículo 19, quando José lá, preso, depois daqueles dois homens contarem seu sonho, o padeiro e o copeiro, José falou a profecia dura para o padeiro: dentro de 3 dias Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num madeiro. Essa foi a profecia dura para o copeiro, mas tinha que ser falada. Os judeus também penduravam em madeiros. O relato mais antigo vem de cerca de 1405 antes de Cristo. Quando Josué, naquela guerra, ele feriu e os matou. Ele os feriu e os matou. Está em Josué no capítulo 10, no versículo de número 26. Naquela guerra, naquela luta contra os 5 reis, onde necessário fez que o sol e a lua se detessem. E os reis se esconderam numa caverna. Josué os tirou da caverna. E depois disto Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. Então já era uma prática também praticada pelo judeu cerca de 1405 a.C. Porém, naquela época, os executores somente penduravam os corpos no madeiro depois que os inimigos ou condenados já estivessem mortos. Quando passaram a pendurar pessoas vivas? Parece que os fenícios eles sido os primeiros a pendurar as vítimas vivas, os fenícios. Eles que encabeçaram essa prática. Antes matava a pessoa e pendurava o corpo dele, ele morto. Mas parece que os fenícios
ter sido ele os primeiros a pendurar as vítimas vivas. Fazia isso através de madeiros pontiagudos, onde o condenado era traspassado, ora pelo ventre, ora pelo ânus, saindo pela boca. Veja que barbaridade, que crueldade, irmão, que se fazia. Os suplicados, os supliciados, os que iam sofrer esse suplício, ficavam no madeiro até morrerem, numa horrorosa agonia. Então você imagina o que Jesus sentiu. Cravado pelas mãos e pelos pés, e ainda transpassado por uma lança. O objetivo óbvio era aterrorizar a população e mostrar o que acontecia aos criminosos e rebeldes. Na verdade, isto não era uma crucificação, e sim uma empalação. Empalava a pessoa. Empalava. O que os fenícios praticavam não era uma crucificação, porque ele transpassava a pessoa com madeiro. Então era empalar. Esta prática correu o mundo antigo. Alexandre o Grande, no século III a.C., pendurou no madeiro 1000 rebeldes vivos na cidade de Tiro. Essa prática se evoluiu. Para a cruz. O madeiro para o formato de uma cruz. Aperfeiçoar o madeiro. Muitos anos depois acrescentaram uma travessa horizontal. Tinha o vertical, que era o que era usado, o madeiro que transpassava no indivíduo vivo. Então evoluíram o madeiro para a cruz, simplesmente colocando uma travessa horizontal. Onde a vítima era amarrada viva e encravada, não mais sendo traspassada pelo madeiro, mas agora encravada no madeiro, pregada, pendurada no madeiro. Que é o caso que Jesus sofreu. Foram os romanos popularizarem esse tipo de execução, o da cruz. Foi os romanos que popularizou, tornou popular a cruz. Para esse tipo de execução. O historiador Flávio Josefo, ele narra que em 4 a.C., o general romano Varo pendurou no madeiro 2.000 judeus rebeldes, deixando-os em suplício público por toda parte. Depois que morreram, seus cadáveres foram deixados no madeiro até apodrecerem ao ar livre e serem devorados pelos abutres e cães, assim como Faraó já fazia. E as aves comerão a tua carne de sobre ti,
o que José profetizou para o padeiro. Queria pendurá-lo ele no madeiro, e as aves comerão a tua carne sobre ti. O espetáculo era grotesco, irmão. Por leis especiais, nenhum cidadão romano podia ser pendurado no madeiro, pois esta morte era vergonhosa demais para cidadãos de primeira classe. Veja que absurdo. Esta execução era especialmente reservada aos escravos, rebeldes e criminosos. Qual desses perfis Jesus se encaixa para ter sofrido tão grotesca morte? Escravo? Rebelde? Criminoso? Não. Jesus não era escravo, não era rebelde e tampouco ele não era criminoso. Mas ele sofreu a amarga dor da cruz. Ele sofreu a amarga dor da cruz. Lamentavelmente, irmão, ele sofreu, mas foi por mim e foi por você. Por isso, continue firme, amando a esse Jesus maravilhoso, que passou tudo isso por nós. Passou isso por mim e por você. Permaneça firme no teu propósito de servi-lo, carregando a tua cruz, sabendo que o Espírito Santo está ao teu lado para te ajudar. Ele estará sempre com você. Ele vai sempre te confortar, te fortalecer, para você suportar o peso da cruz. Siga Jesus, mas não torne a tua cruz pesada. Renuncie às coisas deste mundo. Renuncie a si mesmo, as vaidades, o mundanismo, o pecado, para que o peso da tua cruz seja o peso dela mesmo. Que quando você sentir que ela está pesada, não é por você fazer ela pesada, levando sobre ela as bugigangas mundanas, mas por você estar fraco e saber que nessa fraqueza você vai tirar força, porque você está sendo fiel a Deus. Mas se a cruz estiver pesada, porque você quer levar sobre ela as coisas mundanas, sem renunciar, o Espírito Santo não vai poder te ajudar. Não. Mas se o peso da cruz for o dela naturalmente, e você está sentindo porque você está fraco, dessa fraqueza você vai tirar força, porque o Espírito Santo vai te ajudar a carregar a cruz. O madeiro era pesado, porque Jesus estava fraco, debilitado, já tinha perdido muito sangue. Não era porque ele não aguentaria o peso da cruz. Se o colocaram é porque sabiam que ele aguentava. Mas tornou-se pesada pela sua debilitação, pelo muitas horas sem comer e sem beber. Desde a meia-noite
de sexta-feira, quando o prenderam no Getsemane e passou por todo aquele processo de julgamento, estando com fome, com sede, e além do mais o espancamento, perdendo sangue, sem comer para repor esse sangue, esvaindo cada vez mais, tornou fraco para suportar o peso da cruz. Mas Simeão, sirineu, apareceu, ainda que contra a vontade, mas foi constrangido a levar a cruz. O Espírito Santo te ajudará a levar a cruz, se o peso dela não for além daquele natural, mas for por alguma coisa que você está querendo levar desse mundo em teu corpo, em tua vida, nas tuas práticas, no teu modo vivendi, o Espírito Santo não te ajudará. Mas se o peso da cruz for porque tu está fraco, ele te ajudará a carregar a cruz. E você vai vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus.